gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Todo mundo agora comeu chocolate, todo mundo feliz, depois de ter comido bastante chocolate, ter aproveitado bastante a Páscoa, né? Que eu tô sabendo, todo mundo aí comeu bastante de quarentena, então não tem muito o que fazer, vai comer, né? Só tô de olho de vocês. Gente, vamos lá. Tem dois. Eu queria matar com vocês, né, dois grandes filósofos fundamentais que a gente viu, que eu quero que vocês vejam, que é o Platão e o Aristóteles, né? E por quê? Não existe entendimento filosófico sem esses dois filósofos, né? Claro que primeiro a gente estuda lá o teatro, mitologia, teatro grego, sofistas, Sócrates, né? Mas não existe a filosofia sem uma trindade, né? Que é chamada justamente Sócrates, Platão e Aristóteles, beleza? Sem esses três caras não existe praticamente a filosofia ocidental como a gente conhece, não? Então é fundamental a gente entender o funcionamento deles. Por quê? Quando a gente entende, né, como vai se originar a filosofia, a gente entende como que as pessoas vão começar a pensar a partir dela, né? A gente vai ver aqui o seguinte: a gente vai ver vários filósofos ao longo desse ano que a gente vai ver que alguns vão se comunicar como Aristóteles, indagando, com uma forma lógica, com raciocínio, com identificação das ciências, com a divisão das ciências. Outros a gente vai ver como Platão, que Platão vai criar as ideias, vai ser um racionalista ideológico, utópico, né? Vai pensar de uma forma mais perfeita das coisas, a perfeição, a harmonia. Né? Ou então a gente vai ver mesmo como Sócrates, usando a dialética, a retórica, usando a ironia, né? Usando vários fatores ali do dia a dia para impor justamente um pensamento mais crítico sobre o mundo, né? Fazendo justamente do uso da retórica, o uso do debate sobre a pergunta, né? Isso é fundamental, né? Então a gente vai ver que ao longo de toda a filosofia, né? Toda a história da filosofia, a gente vai ver que vai ter filósofos que vão surgir bebendo justamente da água desses três filósofos fundamentais, beleza? Gente, então vamos lá, vamos falar sobre o Platão, e aí eu queria que vocês, por exemplo, acompanhassem a partir lá da página 17 para a gente falar do Platão, né? Filósofo fundamental, né? Desse período grego, ele foi aluno justamente de Sócrates, né? E aí quando ele, o mais interessante é que quem fez todos os escritos sobre Sócrates foi justamente Platão, porque Sócrates era um cara que não estava nem aí, o negócio dele era justamente debater com as pessoas, era justamente interrogar, era justamente levar o aspecto da ironia, levar o aspecto da dialética, levar o aspecto da retórica, né? E ele era muito bom nisso, menos para a mulher dele, que ele conseguia perder para a mulher dele na retórica, e aí é um grande frato, né? Que a gente não tem nada escrito sobre ela, poucas coisas só. E aí Platão que escreveu tudo isso sobre Sócrates, né? Ele construiu um conjunto de escritos sobre Sócrates e ele foi fundamental porque é a partir também dele que você vai ter novas escolas filosóficas surgindo, né? A gente viu anteriormente que vai surgir várias escolas filosóficas, como a escola de Dialética, a escola atômica, a escola de Pitágoras e várias outras que vão surgindo nesse mesmo período, né, o período pré-socrático, e também depois de Sócrates ainda vai dar continuidade dessas escolas filosóficas, né? Então, assim, se a gente tem muito essa ideia hoje de escola, né, de entendimento de conhecimento, de como podemos observar esse conhecimento, como podemos abordar esse mesmo conhecimento, a gente vai ver que isso vai surgir muito a partir desses filósofos gregos, né? Você vai ver que existe uma clara forma de ver esse conhecimento, como, por exemplo, hoje em dia, a escola militar, a escola civil, as escolas que possuem internato, cada uma tem um modo de se ver esse mesmo conhecimento, beleza? E a gente vai falar, então a gente está falando sobre Platão, a gente viu que o Platão ele é fundamental para entendermos Sócrates, para vermos como Sócrates escrevia, para ver como Sócrates pensava, para a gente saber que o Sócrates existiu, né? E a gente também vai ver que Platão ele vai ser o mestre de Aristóteles, né? Isso é fundamental justamente por isso que eu falei a questão da tríade da filosofia, né? Um vai se tornando mestre do outro, né? Um é aluno do outro, né? E aí vai desenvolvendo o pensamento filosófico, né? Isso é muito importante. E a gente vai ver aqui, Platão ele permanece ainda em Atenas
e cria justamente a escola platônica, beleza? Ele cria justamente a escola de Atenas de conhecimentos platônicos e leva também os conhecimentos de Sócrates. Aí a gente vai ver que o Platão ele vai ficar muito bem dividido em duas grandes obras dele, né? Que ele vai falar sobre a teoria das ideias e a segunda é a República, né? Os dois trabalham de forma bem diferente, mas também trabalham também numa mesma coisa. Como assim, Hugo? Olha, a teoria das ideias é uma teoria, né? Um conjunto teorético das coisas, enquanto a República é um pensamento mais político, né? É uma construção política social, né? Uma leitura de como a gente pode desenvolver uma sociedade. Mas a questão é que por mais que os dois trabalhem em aspectos diferentes, os dois vão partir da mesma pessoa e vão beber também das mesmas ideias originárias. Como assim? Então eu vou explicar um passo por passo. Primeiro que a teoria das ideias, quando Platão cria justamente esse conjunto de ideias, ele vai falar que o mundo pode ser entendido de duas formas, né? A primeira forma ele vai falar que vai ser justamente o mundo sensível, o mundo real, o mundo das sensações, o mundo das experiências, o mundo dos sentidos, né? Dos 5 sentidos nossos que a gente já viu lá, principalmente lá em filosofia pré-socrática. E ele vai falar que existe uma outra forma também de você perceber e entender esse mundo, que é o mundo inteligível, que é o mundo das ideias, que é o mundo da lógica, que é onde vai estar a sua alma, né? Ele vai entender então que o mundo há duas divisões, o mundo físico e o mundo real, que a gente está, e o mundo das ideias, que é o mundo inteligível, o mundo da alma, o mundo de coisas espirituais da qual a gente não consegue ver, que a gente não consegue tocar, mas que a gente consegue criar concepções lógicas sobre ele, beleza? E aí, qual é o melhor exemplo que ele cria sobre isso? Olha, ele vai falar que é o seguinte, eu posso criar uma percepção lógica sobre alguma coisa, mesmo sem eu ter, sem ter o contato, mesmo sem eu ter o toque, sem ter mesmo justamente ter tido as experiências, por quê? Ele vai falar que esse mundo inteligível, que é o mundo das ideias, né, ele está muito mais ligado aos aspectos da racionalidade, enquanto esse mundo sensível está muito ligado aos nossos sentidos. Os nossos sentidos também são enganosos, né? A gente não consegue construir concepções, às vezes, lógicas sem o mundo, sem esse modo como a gente vai se enganando. Mas ele vai juntar as duas, né? Ele junta justamente o mundo sensível e o mundo das ideias, junto nessas duas coisas, e ele vai... como que ele junta isso? Qual é a ferramenta que ele utiliza para juntar esses dois? Ele junta esses dois através de uma coisa chamada dialética, certo? Ele vai juntar tudo isso, que é justamente o diálogo, o desenvolvimento do diálogo racional, beleza? Que ele vai levar um conhecimento, então ele vai fazer o seguinte, olha, eu senti algo, eu usei minhas sensações, e aí eu vou construindo concepções lógicas sobre isso, beleza? Exemplo que ele dá sobre o triângulo. Ele vê um triângulo, e aí ele começa ele viu, usou o primeiro sentido, que é a visão. Depois foi lá, usou o toque, né? Que ele tocou as formas do triângulo. Depois ele começou a usar a mente dele para construir concepções lógicas dele. Olha, uma forma, né, conjuntos hexagonais e tal, formadores de ângulo. E ele vai construindo conhecimentos sobre ele, né? E aí esse conhecimento, esse caminho de conhecimento, ele chama justamente de dialética, né? É fundamental hoje em dia para a gente, por quê? Quando a gente tem experiências científicas de alguma coisa, né, a gente precisa fazer um exercício lógico sobre alguma coisa, né? Esse exercício lógico dessa coisa está aqui dentro, está na nossa mente, beleza? Está no mundo inteligível e não está no mundo sensível, porque a gente só consegue construir alguma coisa quando a gente consegue pôr ela aqui primeiro na nossa mente para pensar sobre ela, beleza? E aí, galera, vamos lá rapidinho para... Já que a gente já entendeu essa teoria das ideias de Platão, né, que há dois mundos diferentes, então quando ele perguntar para vocês, eu espero que vocês saibam, né, que ele vai falar que o caminho do mundo sensível para o mundo inteligível passa pela construção também da dialética, né, pelas construções de conhecimento. E aí vamos para falar sobre a República, né, que é uma das grandes obras do Platão, quando fala principalmente de construções políticas, né? Vai ser uma das primeiras obras que a gente vai ver falando sobre política, até porque a gente está falando aqui de Platão de 300 a.C.,
beleza? E é isso importante porque a gente está vendo aonde está se fundamentando os primeiros pensamentos políticos, aonde a gente começa a pensar a política, beleza? E quando a gente vai falar de política hoje, a gente sempre, de uma forma, sempre se retorna a esse livro de Platão, porque ele vai criar através justamente da teoria das ideias, né? E aí é o momento que esses dois vão se juntar, né? Um mundo perfeito, uma cidade perfeita, onde todos possam coabitar, possam morar juntos, né? De uma forma orgânica, perfeita. Ele vai desenvolver um sistema, né? Através dessa teoria das ideias, né? Do mundo inteligível, né? Do mundo da lógica, que vai o quê? Que você vai poder viver numa cidade onde tudo vai funcionar perfeitamente, porque logicamente eu vou construir primeiro a política, a ideia da justiça, a ideia da ética e também a organização social, beleza? Então vamos lá, ele vai falar que na República você precisa de uma organização política, porque o homem por si só, né, ele tem a necessidade de viver em política, e a gente vai ver depois lá no Aristóteles, que é fundamento para você ver como que o Platão fundamenta as coisas, né? O Aristóteles vai ser aluno do Platão, e o Aristóteles vai dizer o seguinte, que o homem é um animal político, né? Por ser um animal político, ele tem a necessidade de viver política. Então o Platão já via isso, né? Ele já observava isso, que o homem precisava de ter a política, de carregar valores éticos, né? A ética é uma construção da moralidade e dos valores, beleza? E aí ele vai falar que esse mundo perfeito vai ser construído por essas duas coisas, né? Vai ser construído pela ética, pela política, pelos homens também, né? E ele vai falar que isso, e aí a gente vê isso tudo hoje em dia de uma forma utópica, de uma forma sonhadora, racional, lógica, mas que na prática às vezes não funciona. Mas isso é fundamental para a gente começar a ver como vai se organizando o mundo politicamente, né? E aí ele vai falar que o ser humano tem a necessidade de sobreviver. A gente pode falar, na verdade, que o Platão é um dos primeiros filósofos contratualistas, né? Que vai falar que o ser humano tem a necessidade de viver em sociedade, que tem necessidade de viver em grupo. Para quê? Para poder viver melhor, para sobreviver, para viver em melhores condições. Mas para isso também, galera, ele traz um aspecto muito interessante, que é falar justamente sobre uma organização social, né? Como que a gente pode organizar, então, essa sociedade para se distribuir perfeitamente e evitar conflitos sociais. Cara, Platão é tão genial que ele consegue antever Marx, né? Marx demonstra os problemas sociais, mas não dá uma solução. O Platão, ele vê os problemas sociais e apresenta também uma solução, né? É interessante, só que o pensamento dele é tudo aqui, ó, lógico, não é prático. Mas vamos lá. Ele vai falar que a sociedade, ela funciona como se fosse um corpo, né? O corpo, ele precisa de todas as suas funções para sobreviver, né? Ele precisa da cabeça, ele precisa do tronco, ele precisa das pernas, ele precisa dos braços. Ah, professor, mas tem gente que vive sem os braços. Professor, tem gente que vive sem as pernas. Professor, tem gente que vive sem um coração, bota o coração artificial. Gente, olha só, a gente está falando no mundo ao qual ele vivia, né? De 2.300 anos atrás. A gente está falando de que você precisava praticamente de todos os seus membros realmente para sobreviver, né? Porque se você não tivesse capacidade suficiente para produzir alguma coisa, para pensar alguma coisa, para guerrear, você simplesmente morria, né? Porque ninguém iria fazer por você, beleza? Então vamos lá, ele vai dividir, né, essa sociedade em três partes. Ele vai falar aqui, como ela funciona organicamente como corpo humano, ele vai falar que tem a parte de cima da cabeça, ele vai falar que tem a parte do peito, né, o tronco, e ele vai falar que tem a parte de baixo, né, a parte do ventre, que são as pernas. Mas ele vai falar que todas essas três partes fazem justamente parte do Estado, né, da funcionalidade do Estado, e que sem nenhuma dessas três partes, nenhuma funciona. Né? Mas ele também vai falar que existem partes fundamentais para essa organização. A primeira delas, ele vai falar, né, que ele vai falar sobre a parte da cabeça, que é a parte justamente da sabedoria, do conhecimento. E ele vai falar que essa parte é onde vai administrar e vai governar as pessoas dessa cidade, beleza? Que vai ser a cabeça. A cabeça que vai administrar e que vai governar. Qual é a virtude dela? É a sabedoria. E quem são as pessoas mais indicadas justamente para poder estar nessa cabeça? Vão ser os filósofos, porque vão carregar justamente essa ideia de conhecimento, de sabedoria, beleza? A segunda parte ele vai chamar justamente de peito ou de tronco, como a gente conhece hoje, né?
que é a parte justamente que vai guardar essa cidade, né? Que vai ter coragem. A principal virtude dela vai ser a coragem, e as pessoas que vão estar nelas vão ser as pessoas justamente que carregam essa virtude, né? Os corajosos, os soldados. Os soldados vão ser as pessoas que vão defender essa cidade perfeita, beleza? E a terceira parte vai ser justamente a parte de baixo das pernas. Ele vai falar que vão ser justamente os artesãos, que vão ser justamente as pessoas que implantam, porque elas vão ter uma virtude chamada de temperança. Elas sabem que o que elas estão fazendo também ali é fundamental para a existência dessa cidade, beleza? Olha, eu estou aqui plantando, estou aqui costurando, estou aqui fazendo tecido, mas é fundamental para a existência dessa cidade, né? Porque a temperança você consegue se ver como um todo. Então, quando ele fala dessa cidade, ele estratifica socialmente ela assim e fala que cada um tem um papel fundamental dentro dessa sociedade, dessa cidade perfeita da República de Platão, beleza? E até o sentido, né? Se você pegar qual é o sentido da palavra república, é coisa pública, coisa de todos, todos fazem sua parte, apesar que você tem partes superiores, partes intermediárias e partes inferiores, mas todos são fundamentais justamente para a existência dessa cidade, beleza? Gente, um abraço para vocês. Eu vejo o vídeo aqui na parte 2 para a gente estar vendo sobre Aristóteles, beleza? Beijão para vocês.